tem muitos profissionais que têm essa dúvida, né? O que é esses 200 graus Celsius aí que fala, né? Nós acabamos de ler aqui, ó, fluidos combustíveis com temperatura inferior a 200 graus Celsius. Isso não é o ponto de fulgor, porque o ponto de fulgor do diesel, por exemplo, é de 38 graus. Então ele imagina que ele vai pegar fogo quando ele chegar nessa temperatura. Esse é o ponto de fulgor. E é por isso que o diesel ele não é um fluido combustível, é um fluido inflamável. Porque para ser combustível, se você pegar a NR20, você vai ver que fluidos combustíveis são aqueles que têm um ponto de fulgor menor, inflamáveis, né? Menor que 60 graus. E os fluidos combustíveis é acima de 60 graus até 93 graus. Então, no caso do diesel, é um fluido inflamável, certo? E ele é ponto de fulgor de 38. E o que é esses 200? Quando a norma fala sobre essa questão, né, de classificação de fluidos A e B e usa essa linha que é 200 graus Celsius, né, para mais ou para menos no caso, isso aí quer dizer que ele tem um processo, um processamento nessa temperatura. Ó que louco, então. Esses 200 graus Celsius, na verdade, é a temperatura de processamento para a produção daquele produto. Então imagina o seguinte, eu tenho lá, na coluna de destilação do etanol, nas usinas de açúcar e etanol, tem isso, né? Para fazer o etanol, eu preciso de temperatura, eu preciso, né, aquecer aquilo para tirar, né, a partícula do etanol do vinho. Agora, como que funciona? Eu coloco vapor, né, e ele sobe. O vapor usado no etanol, para produzir etanol, é de baixa temperatura. Se eu não me engano, o vapor é de 1,5 kg de pressão, geralmente, né, não é mais do que isso, e ele vai ter uma temperatura de mais ou menos 150, 160 graus. Claro que depende do processo, depende do fabricante, do equipamento, depende de vários fatores, mas é mais ou menos isso, eu já consigo gerar o etanol. 150 graus. Então, seria o quê? Se fosse um combustível ao invés de um fluido inflamável, né, já estaria aqui, ó, na categoria B, classe B. Se fosse só um fluido combustível nessa temperatura de processo. Agora, se eu tenho um processo que é acima de 200 graus, entraria como combustível no fluido A, classe A. Então é processamento. Esses 200 graus é processamento. É o que o equipamento que tem o produto e a tubulação que passa o produto, aquele produto ele está em qual temperatura durante o seu processo. É aí que está a confusão. O pessoal não entende isso e acaba achando que isso é ponto de fulgor.